uma galera que segue uma turma assim que não quer ir pra igreja. A galera aí Desigrejado? é os desigrejados. Como é que é isso aí? O que você acha? Ô, gente, não tem como. Cara, o céu vai ser uma sociedade eterna. Claro que não com as mesmas concepções que temos aqui embaixo de sociedade, é óbvio, gente, é claro. Mas céu é comunhão. Se nós estamos preparando para ir para o céu, se eu não gosto de comunhão aqui, pastor, eu vou falar a minha teoria, tá? Certo, manda aí. A minha teoria que fez com que os desigrejados se multiplicassem na face da terra. Eu acho, na minha visão, na minha opinião, que as pessoas estão desaprendendo a ter relação umas com as outras. As pessoas não estão gostando de gente. Aí arruma a desculpa de que Não, tal, de ele. que a igreja não tem que ir, tem que ser. Geralmente quem fala nem vai e nem é. Porque não existe, não tem sentido. A nossa sociedade está ficando isolada nesse sentido. As pessoas não gostam mais de gente. Não tem, e se você não gosta de gente, não tem como você ir pra igreja. Então, pelo amor de Deus, usa essa desculpa, porque aí fica menos feio. Eu não vou porque eu não gosto de lugares que tem muita gente. Eu não vou porque eu não gosto de me relacionar com. Igreja é relação, gente. Mas vai no cinema, vai no estádio Sim, de só que a futebol. igreja é um relacionamento constante. Não pode ser descartável. Exatamente. Não tem como ser descartável igual é no mundo. Igual, por exemplo, nós estamos na faculdade aqui, vamos citar um trabalho. Num trabalho. Você trabalhou 10 anos numa empresa. Você foi demitido, você foi embora. E você, durante esses 10 anos, se relacionou com algumas pessoas dali. Só que depois que você sai, você pode ter mantido contato naqueles 10 anos com 70. Depois você fica só com 10. Uhum. Eu tenho contato com meus amigos aqui, uns 5 dos 20 que eu estudei. Dos 25 que eu estudei. E a igreja não existe isso. A igreja é contato constante, a igreja é comunhão constante. Entendeu? Então a gente tem que reaprender. O que que me liga as pessoas? É um espaço? É um interesse? É uma oportunidade? Ou é mais do que isso? Um propósito? Se o que me liga a você é um propósito, amigo, pode ter certeza que eu com dinheiro ou sem dinheiro, você com dinheiro ou sem dinheiro, isso não vai abalar nossa amizade. Porque o que liga eu a você não é um interesse. Ou um estado, um status. Não, o que liga eu a você é um propósito. E na igreja, deveria ser assim, e eu quero ter fé que é assim na maioria, o que nos liga na igreja é propósito. E uma sociedade, uma geração que está cansada ou está desinteressada a ter relação tete a tete com as pessoas, não vai se sentir atraída pela ideia de igreja. Porque a igreja é coletividade, igreja é comunhão, igreja é família. Se o cara é um isolado, um cara não se importa com as outras pessoas, não tem reciprocidade de relacionamento, não tem empatia, o cara não tem lugar na igreja. Então, sabe o que no final, qual a conclusão que eu chego no final? Não é a igreja que não é a pessoa, não é a igreja que não tem um ambiente legal para a pessoa, é a pessoa que não se encaixou na igreja. Ou seja, a proposta da igreja não se encaixou naquilo que a pessoa esperava. E aí eu sinto muito, a igreja é assim e continuará sendo assim, uma família de comunhão, de união e de propósito em unidade. Então eu acredito muito nessa ideia. É um reflexo, entendeu? Eu costumo dizer que se a igreja não cabe no coração, Jesus também não cabe. Ah, é? É, e tipo assim, o cara quer uma igreja que é perfil dele, ele quer que cante aquela música, Aham. aquela pessoa, tal. Então ele vai montando. Aí é uma ilusão, né? E pastor, não existe igreja perfeita. Então, Porque as pessoas não a são miragem. perfeitas e a igreja é uma sociedade administrada enquanto um órgão, uma instituição terrena por homens. Por homens, por pessoas. Ah, ó, tem a ideia divina, concordo plenamente. Concordo plenamente. Mas quem tá lá são pessoas. E a gente tem desentendimentos, a gente tem problemas, a gente tem discussões. Mas aonde é que a gente não tem, afinal? Quem Lá nunca do brigou São com o irmão? Francisco, não tem não. Quem nunca brigou com o irmão na vida? Mas eu acho que também, assim, ó, a questão da igreja, a questão de congregar, principalmente nos dias atuais, Sim. faz com que a pessoa saia de um conforto físico muito grande. Quando eu vejo, por exemplo, assim, uma live, um domingo, 7 horas da noite, uma live, uma transmissão ao vivo de uma igreja com 1000 pessoas online, eu não sei se eu fico feliz, Tem que ficar triste, mano. ou fico triste O com cara tá isso. com pipoca lá no colo, tomando guaraná na casa dele. Ele tá falando, tá cultuando, aí. É difícil, porque, tipo assim, o problema Como é que faz o isso? problema é que sair, se deslocar da sua casa e ir pra igreja não é um desconforto só físico, igual o cinema, né? Mas é um desconforto moral e ético também. Ô, Porque Kaique, você vai entrar pra dentro de um ambiente
Você vai entrar pra dentro de um ambiente que verdades vão ser ditas, e a maioria das verdades É. de Cristo Não, é cara. contra o seu eu. E o cara também, quando ele pega a Bíblia, passa perfume, coloca o terno e a gravata, os vizinhos já dão uma olhada e falam, rapaz, aquele cara tá indo pra igreja de O novo. problema, a sociedade Já é o te vê- testemunho, moço. A Já. sociedade te Uai. vê como tal é conflitante pro seu convívio. Porque se os seus vizinhos olham pra você essa imagem de alguém que carrega uma Bíblia debaixo do braço, Meu Deus. você vai ter que se comportar como tal no meio da sociedade. Não é verdade? E se você tá lá trancado no seu quarto assistindo um Isso. culto, Exatamente. ninguém vai ter essa ideia. Pode estar de exatamente. cueca. A pandemia. O cara Comendo lá. churrasco, não sei o quê. Guaranazinho. Pipoca em micro-ondas. Glória e a tal. Deus. Ô, nós virou Nutella mesmo, né? Não, pastor? que é isso? Ô, antigamente o povo enfiava debaixo das cavernas pra fazer culto. Hoje É. É. Então, de fato, a pandemia, Mas na nós verdade. nascemos para a internet. Boa parte dos pastores nasceu para a internet, para as redes sociais, na pandemia. Eles não tinham isso. A internet era de Satanás, aí a igreja pegou de volta. Aí, isso. Ô, É, parece que todo mundo esqueceu Resgatou. dessas pregações, né? a igreja pegou de volta. Aí você pegou. Aí a gente. Nós fomos Boa. para lá. O cara falou: Ó, pastor, tô me preservando porque eu tô aqui, tal, e deu lockdown. Mas aí não voltou mais. Ele tá Sim. gostando. Porque o que que acontece Efeito também? pós-pandemia. Efeito pós-pandemia. Porque o que acontece? Ele descobriu que tá lá. O Otton tem lá o canal do YouTube. O Kaique tem um canal do YouTube. O Wallace tem um canal do YouTube. Aí ele vai olhar o irmãozinho, ele não consegue ouvir o irmãozinho mais. Ele fala, moço, eu quero ouvir São Paulo. Porque o ouvido dele parece que ficou assim, extremamente seletivo, que ele Sim. não ouve mais Deus na simplicidade, na singeleza. Ele só ouve se tiver um negócio Se assim. tornou um ritual para que ele cultuasse. Ué. Tudo ficou passivo a avaliações. E esse é o grande problema. A igreja é avaliada, a pregação é avaliada, o pastor é avaliado. Gente, a avaliação é válida. Mas a partir do momento que a gente monta uma lista de pré-requisitos, parece que a gente está indo num restaurante, onde a gente quer ser bem servido, tem que ter onde a cardápio, né? onde a gente quer ser bem atendido, onde a gente quer comer determinada coisa. Nós decidimos. E aí, a culpa é só das pessoas? Eu acho que não é. Talvez a igreja tenha uma parcela de culpa nisso em ter aceitado esse tipo de coisa. Mas, gente, a igreja e os ministros e os pastores, e eu, na classe dos pregadores do evangelho, a gente não pode se deixar cair nessa ilusão. Temos que apresentar aquilo que é necessário ser apresentado, não em cima. E aí eu falo de algo que eu costumo dizer muito, falei inclusive num podcast sobre isso uma vez. Existem necessidades que são temporais. Claro que existem. O Brasil está vivendo uma crise pós-pandemia. Muitas pessoas estão passando por dificuldade. Se eu subir no púlpito, no altar e falar sobre dinheiro, desde que de uma maneira sábia, as pessoas serão edificadas, porque elas saberão o caminho para sair daquela situação. Porém, eu não posso reger todo o meu ministério numa necessidade temporal. Porque senão sempre vai ter gente para ouvir. Se você tem um lugar para dar pão e sempre tem pessoas passando fome, aquele lugar sempre vai estar cheio. Então a gente tem que ensinar as pessoas a correr atrás do próprio pão. E eu tô falando no sentido geral. Buscar dinheiro, buscar conhecimento. Entendeu? Buscar melhorar de alguma forma. Repito, enquanto estiver famintos nas ruas, os lugares que oferecem pão estarão cheios. E se a gente ensinar os caras a buscar o próprio pão, a serem um pouco mais auto-independentes, a chegar em casa e abrir a Bíblia, fazer um momento devocional com a família, o cara se torna autossustentável diante de uma ideia que ele deveria realmente ser autossustentável. Paulo vai dizer, eu me surpreendo que a esse momento eu tenha que falar com vocês dessa forma, dando a vocês leite materno, sendo que vocês deveriam estar preparados para comer algo mais rígido. Hebreus capítulo 1, se eu não me engano, ou 3. Então essa é a ideia que a gente tem que ter na nossa cabeça. Formar pessoas e não formar apenas necessitados. Não formar dentro da pessoa a ideia que ela sempre vai precisar de algo. Ela pode muito bem correr atrás daquilo, ela pode muito bem... e aí existe uma grande diferença, né, gente? Existem as pessoas que são necessitadas e existem as vítimas. O necessitado, ele reconhece o problema que ele tem. A vítima reconhece o problema que tem, mas não quer sair do problema. E é por isso que as igrejas estão cheias de vítimas. Porque o cara, ele visualiza a situação que ele tá, individualmente, coletivamente falando, mas ele não quer sair. Tal como o coxo que estava na porta do templo,
chamado Formosa. Ele sempre estava lá e toda vez que ele estava lá, ele saía com a mão, com o dinheiro das esmolas que ele pedia. A gente vai levantar uma geração. E essa geração que vai ser levantada, ela não vai buscar apenas o assistencialismo. Ela não vai buscar apenas a oração do pastor como se ela não fosse o seu próprio sacerdote. Ela não vai buscar apenas o apelo espiritual da mãe, que lê a Bíblia muito mais do que ela. Essa geração vai saber, vai criar suas próprias asas, vai parar de andar de rodinha, vai avançar e não vai fazer parte desse infeliz caso que a gente está citando aqui, que são as pessoas que desaprenderam totalmente qual é o evangelho. E vamos combinar, né? Ir na igreja e ver o irmãozinho subir lá e pedir pra você abrir João 23 é bom demais, né, pastor? É massa demais. É É impagável. um clássico. Ó, Não, e ele leu João 23, né?